Como já sabemos, como que eu calculo, como eu monto a lei da velocidade da reação química ou em relação a cada reagente ou em relação a cada produto, nós já verificamos que quando eu monto a lei da reação, entra o K. E agora nós vamos falar um pouquinho mais do K, que é a constante de velocidade. Esse K, ele é alterado quando muda a temperatura da reação. E cada reação química possui seu valorzinho de K. Esses dados foram extraídos, pessoal, experimentalmente. Então foram vários testes até que chegaram à conclusão o valor de K de cada reação química. E esse K é interessante que quanto maior o valor dele, maior será a velocidade da reação química, ok? Aqui eu fiz questão de colocar a lei da velocidade da meia-vida. A meia-vida tem a ver com o carbono 14, aqui em alguns exercícios da Sesgran Rio. Por que eu coloquei? Porque ele foi cobrado nos últimos concursos. E a meia-vida do carbono 14, por exemplo, que é utilizado para a datação de fósseis, é 5.730 anos. Então, eles pegam o carbono 14, levam para o laboratório e a cada meia vida dele, quer dizer, se ele decaiu pela metade, que se passaram 5.730 anos, ok? Então, os exercícios aqui da Sesgran Rio, eles cobram muito em relação a esse tipo de situação. E toda vez que citar meia vida, é sempre de primeira ordem. Se é de primeira ordem, quer dizer que o decaimento é constante, vai caindo de meio e meio e meio, não tem outro tipo de variação. Isso é importante que vocês saibam. Algumas características. Para uma reação de primeira ordem, a lei da velocidade é velocidade igual a K vezes a concentração do A elevado a 1. A concentração decresce exponencialmente com o tempo. E aqui tem uma reação, tem uma fórmula de decaimento exponencial, tá? E quais que são as aplicações? É o decaimento de radioisótopos, isótopos que possuem prótons iguais. Aqui coloquei carbono 14 e também do urânio 238 tem o mesmo comportamento de meia-vida. Datação de fósseis e artefatos arqueológicos, eliminação de medicamentos do organismo. Quando você consome um medicamento, todo medicamento tem a meia-vida para ser consumido e eliminado pelo seu organismo. Decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, sempre que falar de meia-vida de alguns desses aqui, você vai lembrar que a ordem da reação é de primeira ordem. Então, se você fosse montar a lei da velocidade, ficaria velocidade é igual a K vezes a concentração da meia-vida, do composto que tem meia-vida, elevado a 1. Fique atento que isso aqui é questão de prova. Então, como que funciona esse decaimento radioativo do carbono 14 ou de outros elementos? Já sabemos que é de primeira ordem sempre, não altere isso, falou que é decaimento radioativo, é sempre de primeira ordem, não depende de fatores externos como pressão, volume, e sim sempre vai depender da massa inicial do elemento radioativo. A meia-vida é constante, do carbono 14 é de 5.730 anos, do urânio é de 4,5 bilhões de anos. E é muito utilizado o carbono 14 para datação de fósseis. Nós, organismos vivos, enquanto vivo, vai adquirindo o carbono 14 no ambiente. Então, o nosso carbono 14 está subindo. Quando morre, a cada 5.730 anos, ocorre a metade do decaimento. Então, é dessa forma que é feita a datação de fósseis. Pega o carbono 14 do fóssil, leva para o laboratório, vê quantas meias-vidas que houve, né? E aí vê a quantidade de carbono que tem ali restando e faz a continha para saber quantos mil anos que aquele fóssil está ali, certo? Para calcular meias-vidas, se passaram, divide o tempo total pela meia-vida. Então é assim que é feito. O que interessa nessa parte aqui de cinética química é que sempre a lei da velocidade para compostos radioativos é sempre de primeira ordem.
macetes para resolver a prova da Cesgran-Rio. Lembra, dobrou ou quadruplicou? Da gente fazer aquela ordem da reação? Se a base é 2, concentração dobrou. A velocidade dobrou também, então a ordem é 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Se a velocidade dobrou, se a concentração dobrou e a velocidade foi para 4, para dar o resultado 4, o expoente tem que ser 2. Então, é de segunda ordem. Lembraram? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a velocidade, que fica mais fácil de romper aquela... mais curto, né? A energia de ativação para que a reação ocorra. Toda reação rápida possui energia de ativação baixa, ocorre rápido. A unidade pode informar qual é a ordem da reação. Se for só segundos, é de primeira ordem. Se for mol por litro vezes segundos, é de ordem 0. E se for litro por mol vezes segundo, é de segunda ordem. Catalisador também é muito utilizado. Catalisador homogêneo ou heterogêneo. Catálise homo ou hetero. Homogênea igual. Heterogênea, estado físico diferente dos reagentes que estão na reação. Elementos radioativos sempre de primeira ordem. E para a prova da Cesgran-Rio, foquem na velocidade, ordem, constante, energia de ativação, catalisadores, temperatura e lembrar que sempre é de primeira ordem elementos radioativos. Tem que repetir porque isso geralmente cai nessas provas.